Jovem Conservador de Direita. Podcast. Bem, mais um episódio do podcast Doutor Jovem Conservador de Direita. As pessoas não dão estrelas ao podcast e está a ser complicado, doutor. Isto foi o ritmo que o senhor escolheu para abrir um podcast? Doutor, uma pessoa também fica em baixo, não é? Não conseguimos estar sempre na moda de cima e se as pessoas se recusam a dar estrelas no iTunes e a usarem os nossos vouchers e a subscreverem o YouTube, uma pessoa fica triste e não consegue ter o mesmo ritmo. Pode iniciar o programa, então? Tema da semana. Qual é o tema da semana, doutor? Portugal! É Portugal. Portugal é sempre o tema da semana. Não, mas foi Portugal... porque ganhámos a Liga das Nações? Não, o que é isso? Um torneio de desporto de futebol. Aí ganhámos um... Mas isso já existia... Foi a que edição esta? Foi a primeira de todas. E se calhar a última. E quantas agremiações desportivas é que participaram? Foi a Europa toda, acho eu. Foi? Foi. Ok. 32 equipas? Não sei. 43? Não sei. Mais de 50? Na fase final foram 4. Mas antes disso foram mais. Foram 16. Não sei. Portugal então ganhou um torneio onde participaram 4 equipas? Sim. Boas probabilidades. Para e chegar... quem é que foi a equipa que ficou em último? Quem é que conseguiu ficar em último lugar num torneio de 4? A Suíça. Não se pode ser bom em tudo. Um país que é bom na finança e na gestão do ouro nazi e a fazer relógios e canivetes, também já chega. E chocolate, já chega a ser bons nisso. Também não precisam de ser bons em futebol. Claro, as pessoas têm de se especializar, não é? É por isso que os países do Norte da Europa, quantos torneios de desporto de futebol ganham? Nenhum. Pois, porquê? Porque são bons. Não, é por causa do socialismo. Impede-os de chegarem à excelência no desporto. Mas olha que o nosso país chegou a essa excelência e vivemos num país semi-comunista. Por causa do Dr. Passos Coelho. Repare que nós só ganhamos estas Ainda há duas lastro competições. para isso? Sim, nós só ganhamos estas duas competições depois do governo do Dr. Passos Coelho. Que mas conseguiu liberalizar um bocado mais o nosso mercado. E os jogadores são imigrantes? Alguns são. Quantos? Quantos é que eles são? 14? Sim. A jogar, não é? É. Lá no corte. Sim. 14 para cada lado. Quantos desses 14 é que eram imigrantes? Quem é que tinha? É o Dr. Ronaldo. O Dr. Filipe Figo, que estava naquele clube italiano, não era? Sim. O Dr. Ricardo Costa, que estava também num clube da Estónia, não era? Sim. O Dr. Oceano, estava a jogar aonde? O Dr. Oceano estava a jogar por Portugal também. Ok. Tá. E ele era de que país? De Chipre. Ok. O Dr. Jorge Cadete, que toda a gente sabe que joga na Irlanda do Norte. Sim, é só imigrantes, sim. Portanto, tudo bem, não é? O Dr. Kennedy, Sim. que é da família dos Kennedy, não é? Exatamente. Que abdicou de fazer parte de uma das dinastias políticas mais importantes dos Estados Unidos para jogar desporto de futebol por Portugal. Mas ele ter vindo de avião até Portugal teve muita coragem. Ele neste momento podia ser senador, no mínimo. E optou por ser jogador de desporto de futebol. Pronto, há sempre uma ovelha negra, não é? Sim. Na família. Sim. O Dr. Domingues também estava lá. Estava. Ele joga aonde? O Dr. Domingues... Não joga em Malta. No Equador. Joga no Equador. Equador Domingues. Porque ele mudou de nome quando foi para lá. Sim. Porque ele era Rui Domingues, não era? Era, mas foi lá e precisou de... As pessoas chamam-lhe o Domingues. É. Sim, bons jogadores até agora. Parece-me que é um bom time. Sim. Para, atacar essa taça. Sim, a Liga das Nações não foi uma cena que houve depois da Primeira Guerra Mundial. Ou foi Sociedade das Nações? Sociedade das Nações. Mas já houve uma Liga das Nações, não houve? Houve? Não sei. Mas podia, em vez de ser Liga das Nações, podia ser Liga da Justiça. Não é Liga da Justiça? Pois, era isso que eu ia dizer. Acho que sim. A Sociedade das Nações foi algo que foi criado pelos Estados Unidos e que eles depois não participaram nisso. Porque acharam, tem países a mais isto. Quem era o guarda-redes? Era o Dr. Silvino. Era. Dr. Silvino. Suplente do Dr. Neno. O Dr. Neno estava lá. Estava, sim. Não, é preciso alegria naquele balneário. Claro, era mais para cantar do que para jogar. Que o Dr. Neno é o Dr. Júlio Iglesias português. Já cantou o Dr. Júlio Iglesias, na tua cara não é estranha. Foi? Foi. Lá está. Fez uma perninha, saiu dos treinos. Pintaram-lhe a cara um bocado mais clarinha. Fez whiteface, sim. Ok. Mas estávamos a falar do Dia de Portugal, não é, doutor? De outro grande campeão, mas desta vez, em vez de ser desporto de futebol, é da retórica. Exatamente. Portugal não só é vencedor ao nível daquele de encostar e marcar pontos com bolas, como foi, então, dessa Liga das Nações, das Nacionalidades, assim como Portugal
conseguiu entroncar-se, antropomorfizar-se num grande português. Sim, o novo Dr. Cícero. Exatamente. Se o Dr. Cícero tivesse um bebé com o Dr. Churchill e que, por sua vez, se cruzassem com um golfinho, seria... E aquele rei gago Sim. do discurso do rei, não é? Que ganhou a Segunda Guerra Mundial como discurso. Só a discursar, Sim. perdendo a sua gaguez, nasceria o Dr. João Miguel Tavares. Um discurso super inspirador, doutor. O senhor ficou inspirado? Fiquei bem inspirado ao ouvir as cenas dele que ele disse sobre crescer no interior e coisas assim. Fiquei mesmo bem inspirado. Quais foram as partes que mais gostou? Eu gostei daquela parte em que ele diz que tem um sonho e que esse sonho é que Portugal paga dívida. Ele disse isso? Não disse, mas... Ou quando ele disse, não perguntes o que Portugal pode fazer por ti, pergunta antes o que podes fazer pela Alemanha. Isso também estava nesse discurso? Não estava, mas podia estar. É que eu não ouvi até ao fim. Não, é que o Dr. João Miguel Tavares foi um grande apoiante da austeridade. Sim. No tempo do Dr. Passos Coelho, ao mesmo tempo que foi um dos maiores lutadores contra o engenheiro Sócrates. Aliás, ele foi a autêntica némesis do engenheiro Sócrates. Se não fosse ele, provavelmente o engenheiro Sócrates ainda era ditador de Portugal, não é? Não, e no fundo... Ele acaba por combateu ser... o engenheiro Sócrates com uma caneta. Sim, porque a caneta é mais poderosa do que as armas. É. E então, o Dr. João Miguel Tavares Wallace, não é? Disse que podem-nos tirar, Portugal de países comunistas, de sermos um país comunista, mas nunca nos tirarão a liberdade da austeridade. Isto foi uma frase que ele disse lá. Que ele disse mesmo. Sim. E a seguir levantou e tudo, não é? Baixou as calças para mostrar a sua transparência. Ora, mas podemos ver várias coisas que ele disse. Atenção, diz aqui até numa notícia do Público que o Dr. Presidente de Cabo Verde engasgou-se. Depois do discurso ele tinha pontinhos preparados num papel e, em vez de fazer um discurso no dia de Portugal... Não. Tirou esses pontinhos para fora que ele tinha e respondeu, fez um comentário ao discurso do Dr. João Miguel Tavares. Até o Presidente de Cabo Verde... Fez um react. Fez, precisamente. Dizer também que os discursos das comemorações de Portugal foram feitos em Cabo Verde. O Dr. João Miguel Tavares disse que se ele foi o Dr. Hélder do 10 de junho, o Dr. Marcelo foi o Dr. Fernando Santos. Ele disse mesmo isto. Disse? Disse. Ok. Quem é que são esses? É que eu da última dinastia dos Dr. Bragança Hélder, não conheço todos. O doutor sabe quem é. O Dr. Hélder foi o que marcou o ponto. E que marcou o ponto contra o país França. O país França. E o Dr. Fernando Santos é o gestor da equipa de futebol de Portugal. Eu pensava que era da dinastia de Bragança, porque há ali uns que eu não... Pronto, como só tiveram alguns meses, eu não sabia. E então ele responsabilizou o grande golo que foi o discurso dele pelo Dr. Marcelo. E, de facto, o Dr. Marcelo é que é o grande responsável, porque olhou para o Dr. João Miguel Tavares e viu, está aqui um grande líder para as comemorações do 10 de junho. Porque a maior parte das pessoas olha para o Dr. João Miguel Tavares e vê, pronto, ok, comenta, não é nada de especial, nem sequer é muito inteligente, diz meia dúzia de banalidades no Governo Sombra e no jornal. Muita gente subestima-o. E o Dr. Marcelo foi a única pessoa que olhou para ele, e provavelmente por recomendação do conselheiro Dr. Pedro Mexia, que o conhece melhor, e disse, não, está aqui um grande presidente para as comemorações do 10 de junho. Sim. E toda a gente duvidou dele. E o doutor... Sim, sobretudo porque ele ia substituir quem? O Dr. Sobrinho Simões. Lá está. Pessoas com provas dadas na sua área. Antigos presidentes da comemoração do 10 de junho. Tem o Dr. Sobrinho Simões, o Dr. Elvira Fortunato, o Dr. João Bernardo da Costa, o Dr. António Barreto, o Dr. Onésio Teotónio de Almeida. Académicos, geralmente pessoas que as pessoas não conhecem, até podem ter trabalho, mas não participam no Governo Sombra, não é? São académicos, estão fechados nos gabinetes deles e nas torres de marfim deles a fazerem coisas. E dos que participam no Governo Sombra, quem é que faltava contratar? Era o Dr. João Miguel Tavares. É verdade que do Dr. João Miguel Tavares, podem correr em algumas incoerências, em alguns erros, não é? Ele atirou-se contra o mito lusotropicalista, em que diz que a colonização de Portugal era uma exceção de colonização. Não é? Tirou-se contra isto e dizer que Portugal foi igual aos outros. Não é bem verdade. Não é? Não. Nós fomos bué bons com os povos colonizados. Não é verdade? Eles ainda hoje gostam de nós. Lá está. Gostam de nós e perdoaram-nos o facto de uma das coisas que lhes deixámos foi a língua, não é? Podíamos ter deixado uma língua que se fala em todo o mundo, como o espanhol ou o inglês, mas deixámos-lhes português.
E Sim. eles mesmo assim conseguiram perdoar-nos. E, portanto, se isto não é exceção, Podíamos tê-los colonizado com Esperanto, por exemplo. podíamos tê-lo... Não é? Dar instruções aos nossos descobridores e dizer que sempre que chegarem a uma terra para colonizar, as pessoas que sobreviverem e que não recrutarmos para escravos, não é? Porque Sim. era recrutamento na altura, não é? Sim. Vão falar Esperanto. Podia ser. Sim, nós éramos uma agência de recrutamento da altura. Hoje é mal visto, mas na altura, se formos a ver, não deixou de ser uma oportunidade de trabalho que nós demos às pessoas dos países que descobrimos. Também podia ser uma língua também, pronto, internacional, como aquela que os piratas falam, não é? Que estão a dizer... Podíamos Sim. ter deixado essa língua aos colonizados, porque íamos de barco e chegávamos Sim. lá e pronto, e mandávamos neles todos. Não, acho que sim, acho que fizemos uma colonização exemplar. Não é mito nenhum do lusotropicalismo, bem pelo contrário. E depois o Dr. João Miguel Tavares, pronto, foi politicamente correto, não é? Estava num país africano e foi para lá dizer que profundos são os laços que se criam entre os povos, mesmo quando machados pela escravatura ou pelo racismo. Estamos juntos, apesar do nosso passado e por causa dele. Pois, ele devia ter chegado lá e ter dito o racismo não existe. Como é óbvio. E é por isso que nós conseguimos estar aqui juntos. Sim. E eu sou vosso amigo, portanto nunca tive racismo dentro de mim. Porque eu consigo estar aqui sem estar enojado. E mais dizer que se há racismo hoje em dia é porque há pessoas que continuam a acusar outros de racismo. Sim. E dizem, se me estão a acusar de racismo, então pronto, vou ser mesmo racista. Pois é isso. É. E ele devia, no Dia de Portugal, que é o único dia, porque também é das comunidades portuguesas, é o único dia em que Portugal consegue sair de Portugal para outros países que não Portugal. E, portanto, Portugal vai celebrar o Dia de Portugal num país que já foi de Portugal. É. E, portanto, é giro também esta condescendência. Calma, houve racismo, mas agora, pronto, ele aqui diz que há, não é? Porque é aquele pescar de olho. Mas já sabemos que não há. Sim, vamos lá pedir-lhes desculpa, É. não é? Submeter-nos, É. em vez de sentirmos orgulho em sermos portugueses. Sim. Não, isto, o Dr. João Miguel Tavares acaba por mostrar até uma costelinha socialista, que é, desculpem lá aquilo que está a acontecer. Não, ele devia dizer, diretamente, aconteceu, pronto, tenho orgulho daquilo que fiz, é com os erros que nós aprendemos. Nós fizemos aquilo que tinha de ser necessário na altura. Se queríamos sobreviver no mundo do colonialismo, tínhamos de ser racistas, tínhamos de ser esclavagistas. Lidem com isso. Muito daquilo que vocês são hoje é por causa de nós. E se vocês gostam agora de meninas que não são bem, são mais ou menos, têm outra pigmentação, foi porque nós criámos laços com isso. E mais, e mesmo que não gostem disso, a culpa não foi nossa, foram os nossos antepassados. Claro, vai-me culpar de algo como o meu avô violou a minha avó. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu nunca violei a minha avó. Pois. E só soube agora que ele violou a minha avó. Bandido. Eu acho que ele é um bandido. Mas, lá está. Se calhar eu não existia hoje. Claro, então ainda bem que o seu avô fez isso. Lá está. Tenho de agradecer. Quando ele fizer anos, dei-lhe um postal a dizer obrigado, avô, por ter feito o que fez à minha avó. Está a ver? Tudo o que aconteceu de mal no passado, por pior que seja, é bom porque resultou no presente que estamos a viver. Porque, provavelmente, se os portugueses não tivessem feito o que fizeram, nem sequer existia Cabo Verde. As pessoas que estão lá não existiam, eram outras. Provavelmente falavam francês ou inglês. O arquipélago de Cabo Verde tinha 0 pessoas. Pois. Quando os portugueses lá chegaram. Pois. Sabe de onde é que elas vieram? Da Guiné. Quem é que as trouxe da Guiné? Acha que as pessoas da Guiné chegavam a nado a Cabo Verde? Nem sabiam que existia Cabo Verde. Quem foi um senhor que chegou lá e disse: há ali sítios para colocarmos pessoas. E levaram pessoas. Ou seja, o Dr. João Miguel Tavares devia ter feito aquele discurso com um chicote na mão. Para relembrar os tempos em que nós criámos Cabo Verde. Não, aliás, se Cabo Verde é uma nação, deve-se a Portugal. Se Cabo Verde quis ser independente, foi porque, por acaso, Portugal acabou por meter lá pessoas. O PAIGC tanto era da Guiné como de Cabo Verde, sabia? Como era o mesmo líder. Não sabia disso. Pois é. Porquê? São países irmãos que foram os portugueses que levaram pessoas da Guiné para lá. E eles depois revoltaram-se contra os pais, contra nós. Exato. Por exemplo, os madeirenses quererem ser independentes é só ridículo. Não havia pessoas na Madeira. Pois não. Os portugueses é que pegaram naquelas Não havia pessoas. índios na Madeira? Nada. Podia haver índios na Madeira já. Nunca vamos saber. Podemos tê-los matado. Pode ter acontecido, mas acho que não, porque o colonialismo português é de exceção. Quando descobriram a Madeira, sequer estava a haver lá um desfile de escolas de samba. E os portugueses, que ainda não sabiam o que era samba, disseram, não, isto nem pensar. Sim. Nem pensar. A esta altura do ano, todos descascados, que é isto?
E mataram-nos. Sim, tudo de banana na mão. Sim, com chapéus de palha, daqueles que se usa na festa do Pontal. Sim, chapéus de palha e cachos de banana, não era? Sim. Pois. Nunca saberemos. Sim, nunca saberemos. Porque quem matou os índios da Madeira chegou cá e não contou a história. Por isso, não havia telemóveis na altura, nem internet, por isso nunca saberemos o que é que aconteceu realmente na Madeira. Pois. E se calhar os portugueses fizeram o mesmo que o Dr. Cristóvão Colombo fez nas Antilhas, não é? Sim. Porque o Dr. Bartolomeu Prestrelo, que é o primeiro capitão-mor da Madeira, foi casado, sabe com quem? Não. Com a filha do Dr. Cristóvão Colombo. Foi? Foi sim. Portanto, eles sabiam como matar índios. Pois falavam disso no Natal, se calhar. Muito provavelmente. Por isso é que ele chegou à Madeira e seguiu o exemplo do sogro. No entanto, não vemos as pessoas na Madeira a queixar-se de nós termos matado os índios todos lá. Não, porque não têm parente de índios. Pois. Não é? Agora, o Dr. João Miguel Tavares, mais uma coisa que ele disse, lá está, que ia pescar o olho. Ele sabe a audiência que tem à sua frente e foi muito inteligente. Não é? Uma coisa era ser o Dr. João Miguel Tavares, defensor da austeridade e de levarmos uma chapada de realidade e dizer as verdades na cara das pessoas, mas aqui era um dia de celebração, foi politicamente correto. O que é que ele disse? Ele disse que o problema não é tanto ainda haver tantos cabo-verdianos de 40 ou 50 anos a limpar casas ou a construir estradas em Portugal. O verdadeiro problema surge quando os seus filhos de 20 anos, já criados em Portugal, continuam a limpar casas e a construir estradas e edifícios. Dizer que há um problema estrutural em que nós não deixamos que cabo-verdianos façam trabalhos a sério em Portugal. Lá está. Calma, também. A acusar-nos de racismo. E nós não somos racistas. Não somos, porque é assim, só o facto de lhes estarmos a dar trabalho, quando temos tantas pessoas cá a quem não estamos a dar trabalho, normalmente mandamos-las emigrar. Mas são portugueses, doutor. É verdade. Nós mandamos emigrar os nossos portugueses que só têm capacidade para limpar escadas e limpar casas e fazer estradas para o estrangeiro, para eles fazerem esses trabalhos no estrangeiro. Como é óbvio, outras nacionalidades, isto funciona como um carrossel de nacionalidades que não são ricas, percebe? E nesse carrossel há uma estrutura. Os portugueses vão para a Alemanha ou para a França, para países melhores, fazer estes trabalhos de limpar casas e construir estradas. Os cabo-verdianos, que vêm, pronto, eles vivem ainda em tribos, não é? Se uma coisa, lá em África é tudo assim. É. Palhote. Lá está. Se nós fôssemos, por exemplo, os americanos ou os japoneses, muito provavelmente iriam limpar casas e fazer estradas, sei lá, dos marcianos. Que são muito mais à frente. Nunca um médico japonês iria ser médico em Marte. Porque é mais avançado. Percebe isto? Há uma hierarquia de países. E, portanto, a partir do momento que as pessoas estão num país menor e vão para um país um bocadinho melhor, não pensem logo, tirei um curso de medicina no Ghana e, portanto, vou ser médico em Portugal. Calma. Primeiro tem de provar que sabe limpar casas. Doutor, eu acho que eu não estou a gostar desse discurso do Dr. João Miguel Tavares. Porquê? Não sei, é muito politicamente correto, muito de esquerda, muito... o racismo é mau. É mau, mas assim, essas preocupações muito de SJW... Sim, e então? Eu achei que se estava a referir ao discurso que... Este foi o discurso que o Dr. João Miguel Tavares fez em Cabo Verde. Mas ele, no 10 de junho, fez um discurso muito melhor em Porto Alegre. E este não é uma atualização, esse discurso? É continuação. É parte 2. É a parte 2? Sim. Porque há o discurso de Porto Alegre. Então diga-me lá, relembra-me lá o discurso de Porto Alegre. O que é que ele falou? Falou bué de cenas, doutor. Diga lá a coisa, o mais importante. Diga-me 3 tópicos importantes que ele tenha falado. Então, ele disse que cresceu em Porto Alegre e que teve mais oportunidades na vida do que os pais dele, e depois disse que as pessoas de hoje não são diferentes das de ontem, mas que as de hoje têm muito mais dificuldades. Não só não há tanta mobilidade social, porque a corrupção rouba oportunidades às pessoas. Diga. Porque a corrupção rouba oportunidades a pessoas do interior de chegarem às elites de Lisboa. E disse que hoje em dia as pessoas já não têm nada em que acreditar, porque nos anos 70 acreditaram na democracia, nos anos 90 na integração europeia, e que hoje em dia as pessoas já não têm nada em que acreditar. Então ele termina o discurso e faz um apelo aos políticos, a dizer para os políticos de darem alguma coisa em que ele possa acreditar. Isto resumido, muito resumido. Mas foi um discurso mais fixe, não foi, doutor? A criticar a geringonça. A dizer que por causa da geringonça as pessoas já não têm oportunidades. E se querem ser alguém na vida, têm de emigrar. Porque em Portugal já não se passa nada. Sim, deve ter sido isso. E ele se calhar estava a falar dele próprio. Porque agora também que o tema do engenheiro Sócrates passou um bocado de moda, não é? E que o doutor Nuno Melo
perdeu as eleições porque usou essa estratégia e já não resultou para ganhar eleições. Ele, se calhar, a cena dele é que ele está a pedir aos políticos para lhe darem mais temas para ele escrever crónicas. Que se está a esgotar o tema preferido dele. Se calhar é isso. Sim. E tudo o que seja atacar a geringonça é bom. Doutor, ele falou muito de meritocracia. E diz que o facto de haver corrupção afeta a meritocracia e dificulta que os portugueses de mérito sejam recompensados em detrimento de portugueses que já pertencem a um sistema e às elites. E, isto é fixe, é uma mensagem fixe, não é, doutor? É, como sabe. Inspiradora. É, muito inspiradora. É claro que o Dr. João Miguel Tavares aqui esquece só de um pormenor. Atenção, é sempre bom pedir políticos inspiradores. O Dr. João Miguel Tavares lembra-se do Dr. Pedro Passos Coelho, um dos primeiros ministros mais carismáticos de sempre, e aquela pessoa que uma pessoa olha e pensa: com o Dr. Pedro Passos Coelho podemos confiar no futuro. E ele deu-nos uma causa em que acreditar. O Dr. Passos Coelho deu-nos austeridade. Nós precisamos de nos autopunir pelo mal que fizemos ao votar no engenheiro Sócrates e ao vivermos acima das nossas possibilidades. Se nos queremos de redimir como país. Sim. E se queremos continuar a ter direito a viver no globo terrestre como país. Claro. Certo? Temos de penitenciar-nos perante o FMI precisamente para conseguirmos sobreviver. Mas a austeridade não resultou e em termos económicos... Quem é que disse isso? Não, estou a dizer, a fazer voz de quem está a argumentar, a fazer voz de advogado do diabo. Mas a austeridade não resultou... Mas o que é que tem não ter resultado? O maior resultado da austeridade não é económico, é nós termos castigado a nós próprios e termos punido para os alemães dizerem: sim, senhor, estão aqui pessoas que são capazes de se autocastigar pelo mal que fizeram. E o Dr. João Miguel Tavares, agora nos tempos da geringonça, sente falta assim de uma cena. Porque, em termos de metas orçamentais, as coisas estão a correr mais ou menos e ele não sabe em que é que há de acreditar. O tema de Sócrates está-se a esgotar e então, não sei, quer que lhe deem alguma coisa, sei lá, alterações climáticas, quer direitos LGBT, precisa de causas que os políticos lhe digam o que é que tem de acreditar. Sim, porque ele precisa de temas para crónicas, é isso? Doutor, que causas é que acha que recomenda ao Dr. João Miguel Tavares para ele acreditar? Em que é que acha que ele deve acreditar? Como político e como objeto deste apelo? Mas lá está, o Dr. João Miguel Tavares acaba por ser relevante se for um polemista, certo? Sim. Deixe-me pensar. Ele pode tornar-se terraplanista, não é? Pode ser uma cena para ele acreditar, não é? Ou para ele criticar. Não. Para ele defender. Para ele defender? Ele tornar-se defensor Sim, o Dr. João Miguel Tavares tem essa característica, não é? Quando vê que as pessoas estão em consenso, ele arranja sempre um ponto de vista para ser ouvido, não é? Como ele não consegue dizer coisas que todas as pessoas concordam de forma inteligente, ele acaba sempre a arranjar um ponto de vista diferente para as pessoas falarem dele. Sim, é o advogado do diabo. Ele é o advogado do diabo dos temas. Então, as pessoas não curtem que se diga que a Terra é plana, porque não é. Sim. Acho que é um consenso. Por isso ele pode acreditar nisso. Se ele acreditar que a Terra é plana, já tem uma cena para lutar. E vídeos de YouTube para ver, e temas para crónicas. Pode ser. Não é? Ele pode dizer: então, se a Terra é redonda, porquê é que eu vejo o horizonte? Ele, por exemplo... Porquê é que o horizonte é plano? Ele pode começar a defender que a poluição do Rio Tejo e a entrada da água do Rio Tejo nas canalizações dos portugueses, neste caso de população de Lisboa, fazem as pessoas quererem ouvir Kizomba. E ele então pode se tornar um purista da água. Sim. O Dr. Alex Jones também dizia que a água tornava as pessoas homossexuais. Neste caso, a questão é tornar mesmo as pessoas, de pessoas que costumavam ir ao Primavera Sound, de repente a dizer: não, eu quero ir para a noite africana, à quinta-feira. Ele pode também acreditar que as vacinas provocam autismo. Olha, falta-nos uma personalidade de relevo. Sim, falta-nos uma personalidade de relevo que seja anti-vaxxer em Portugal. Temos o Dr. Gomo, não é? Mas podia ser agora o Dr. João Miguel Tavares. E temos o Dr. Zé Diogo Quintela, que é o negacionista das alterações climáticas. Já é um nicho. O ideólogo. Sim, já é um nicho que está ocupado. O Dr. João Miguel Tavares pode ser um anti-vaxxer. Pode ter uma cena em que acreditar. Já que ele quer tanto. Também podia ser quase um avanço a esse, o anti-vaxxer, que é as pessoas que substituam as vacinas por sumos detox. Ele lançar um livro de receitas, como não vacinar os seus filhos e torná-los imunes à lepra. E aos Illuminati. Exato. Com quê? Com um sumo de coco, tamarindos e tangerinas.
Sim, e quem diz vacinas, cancro, não é? O Dr. Steve Jobs, que é um dos maiores génios da atualidade, tentou curar o seu cancro com sumos. Foi. E quem é o Dr. João Miguel Tavares para estar acima do Dr. Steve Jobs? O Dr. Val Kilmer também anda a tentar isso. É? Está com cancro o Dr. Val Kilmer? Então o doutor dá uma notícia dessas assim, sem preparação? Mas ele ainda está vivo. O melhor Batman de sempre. É o melhor Batman para si? É. Eu até pensava que achava que era o Dr. George Clooney. Não, o Dr. George Clooney é o melhor Dr. Danny Ocean de sempre. Ah, ok. O Dr. Val Kilmer é o melhor Batman de sempre. É o Dr. Batman que não fecha a boca, não sei se já reparou. Não. Há de reparar nisso. Não reparei. No Dr. Batman Forever, para sempre, o Dr. Val Kilmer está sempre de boca aberta. Esse filme do Batman é o melhor de todos, não é, doutor? Tem a música do Seal, tem o Dr. Arnold Schwarzenegger. Não é esse. A música do Seal não é do Batman para sempre? É, mas o Dr. Arnold Schwarzenegger é do Dr. Então tem o Dr. Jim Carrey. Tem. E tem o Dr. Tommy Lee Jones também. Sim. E tem o Dr. Uma Thurman. Sim. É o melhor Batman de todos. Esse para si é o melhor Batman. Sim. E tem a Dra. Nicole Kidman. Só aquela música, doutor. I'm doing kiss summer rolls on the grave. Oh, tomorrow I'm gonna feel the stranger it feels. Yeah. Essa música é a melhor música de sempre. É? Kiss from a Rose, do Dr. Seal. É uma música boa para o Dr. Batman, é isso? É. Ok. O Dr. João Miguel Tavares pode juntar-se a mim e acreditar que o Batman para sempre é o melhor Batman de sempre. Pode ser mais uma cena para ele acreditar. Sim. Ele fazer uma defesa de que o Ele melhor... escrever uma crónica, a deitar abaixo o Dark Knight e os do Tim Burton, dos Dr. Tim Burton. Sim. A deitar abaixo, dizer que são completamente sobrevalorizados, tendo em conta a obra-prima cinematográfica que é o Batman para sempre. E o Batman and Robin, em segundo. Ok. E o Batman versus Superman em terceiro, é isso? Sim. Com o Dr. Ben Affleck. Ok. Tipo, não falta cenas em que acreditar. Ele precisa dos políticos que lhe digam, que o ordenem a acreditar coisas. Da mesma forma que o Dr. Passos Coelho chegou ao pé dele e disse: Dr. João Miguel Tavares. Olha, uma das coisas... Vejam lembrar uma coisa. Já que ele vai ser um purista da água, ele defender que o Waterworld é o melhor filme de todos os tempos. É o Citizen Kane. Sim. Ou melhor, de repente, o Citizen Kane é que pode ser o segundo Sinais Waterworld. do Dr. M. Night Shyamalan também. Os Sinais? Que tem aqueles extraterrestres que morrem com água. Pode ser. Que são extraterrestres bêbados, não é? Sim. É aqueles bêbados que se recusam, que cospem e se desderem copo de água. Que é isso? Eu meter líquidos sem álcool no meu corpo. Normalmente quem é alcoólatra diz sempre: ui, água, esse veneno. Aqui dentro nada disso, que eu morro. É, vou matar o bicho. Exato. Água só para tomar banho. E depois nunca cheiram a quem toma banho. Pronto, podemos terminar este segmento, que é um programa inteiro. Este segmento, não sei se já reparou. Estamos aqui a descobrir cenas para o Dr. João Miguel Tavares acreditar. Pronto. E, portanto, posso terminar este segmento? Sim. Dizer, então, que o tema da semana é Portugal personificado no Dr. João Miguel Tavares, que fez, talvez, o discurso de Gettysburg de Portugal. Coisas que devemos evitar. Que comportamento é que devemos evitar? Devemos evitar falar ao telemóvel. Por causa das radiações? Não. Então... Viu isso no quê? Numa conspiração da internet? Sim, acho que o Dr. João Miguel Tavares escreveu uma crónica sobre isso. Ele acredita nisso, é? Não, mas pode passar a acreditar. Também deixe lá isso. O tema é o Dr. Lula. O Dr. Lula e esse bandido. Sim, o senhor vai explicar este tema que eu disse-lhe há pouco o que é que isto ia ser. Diga lá. Os procuradores e o juiz do caso Lava Jato foram apanhados a trocar mensagens numa aplicação, o Telegram, que é tipo uma espécie de WhatsApp, em que demonstra que eles próprios achavam que não havia provas suficientes para condenar o Dr. Lula, no caso do triplex, que supostamente lhe pagaram por favores, e havia um esforço ativo e uma ligação que não era suposto haver entre juízes e procuradores para que o PT não ganhasse as eleições, nomeadamente proibiram o Dr. Lula de dar uma entrevista durante as eleições porque tinham medo que isso desse a vitória ao Dr. Haddad. Pronto, isto é só uma conspiração que fica provada e o Dr. Sérgio Moro, que era o juiz do Lava Jato, é hoje em dia ministro do Dr. Bolsonaro. O que em si também é suspeito e ajuda a alimentar estas suspeitas de que houve uma conspiração para manter o Dr. Lula preso. E o doutor está a dizer que não se deve utilizar telemóveis para trocar mensagens. Para não instigar estes mitos de conspiração. Ou seja, se alguém quiser conspirar, que conspira à moda antiga. É falar com as pessoas. Sim. Bilhetes que são queimados a seguir. Mandar um pombo correio.
Um pombo-correio, sim. Por exemplo, ou hoje em dia já pode ver coisas na própria retina, não é? Como o Dr. Ethan Hunt, de Missão Impossível. Ou seja, hoje em dia, com a tecnologia, as pessoas têm de ter mais cuidado a conspirar, porque Sim. estão sempre sujeitas a ter jornalistas e hackers a desviarem-lhes as informações. Não pode ser. E a exporem as suas conspirações. E é chato. Porque agora o Dr. Bolsonaro, que está a fazer um excelente trabalho, vê Estão a tentar manchar a sua uma coisa legitimidade positiva, não é? democrática com isto. Quando a conspiração foi boa, uma conspiração excelente, porque afastou o Dr. Lula do poder e mantém-no preso, porque mesmo que ele seja inocente, este caso há de ser culpado de alguma coisa. Óbvio. Por isso ainda bem que está preso. E é pena que o Dr. Bolsonaro tenha de lidar com estas coisas e o Dr. Sérgio Moro tenha de lidar com estas coisas, quando podiam perfeitamente ter conspirado, ter feito a sua conspiração excelente, com mais cuidado. Claro. Só incompetência. E sem terem de passar agora por esta vergonha pública, não é? Pois. E estar a manchar o bom trabalho que tem sido feito até agora, do Dr. Bolsonaro, que está a tornar o Brasil grande outra vez, com estas teorias da conspiração, não E é? sabe quem é um dos jornalistas que é o responsável por estas reportagens? Quem é? É o Dr. Glenn Greenwald, que foi o mesmo jornalista, que ele mora no Brasil, é casado com um deputado brasileiro, e foi o mesmo jornalista que esteve por detrás das notícias do Dr. Snowden. Foi o jornalista a quem o Dr. Snowden revelou as informações da NSA. Está em todas. Ouça, o Dr. Bolsonaro sempre disse que tinha uma ética irrepreensível, ia fazer da política brasileira uma coisa a sério, onde os políticos não eram corruptos, ele que nunca esteve envolvido em nada. Nada, disso. nem ele, nem os filhos dele. Nada. Está-me a dizer que agora um jornalista zeco qualquer que encontrou coisas. Sobre o Dr. Bolsonaro, neste caso em concreto, não. O Dr. Bolsonaro não está envolvido nesta conspiração. Então ainda bem. É o Dr. Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Doutor, eles fizeram muito bem em conspirar, porque, mesmo que não houvesse provas para aquele caso, o Dr. Lula devia estar preso. E se eles não tivessem mantido o Dr. Lula preso, provavelmente não teríamos o Dr. Bolsonaro. Lá está. A questão é, tem de ter cuidado com as comunicações. Óbvio. Fizeram uma coisa positiva. Pronto, conspiraram. Ok, acontece. Em democracia, pior ainda. Certo, também. Mas conspiraram para que não houvesse aquela pouca vergonha do PT no Brasil, que tornou o Brasil num lamaçal de classe média, essas coisas todas. Correto? E, portanto, a partir do momento em que isso aconteceu, foi por uma coisa positiva. Foi colocar alguém antissistema ali dentro. E alguém antissistema que vai na linha do Dr. Trump, do Dr. Salvini, seja lá quem for. Sim, quando o sistema está mal, é preferível que apareçam estes bulldozers e que rebentem com o sistema para depois pessoas como o doutor, competentes, virem atrás e conseguirem fazer as reformas que é necessário fazer. Mas há ali uma fase complicada, que pode haver campos de concentração, pode haver índios a serem chacinados, pode haver coisas chatas a acontecer. Sim, mas é tudo execuções sumárias, essas coisas todas são chatos. Mas se forem implementadas políticas positivas, lá está, voltamos se calhar ao tema Cabo Verde. Cabo Verde não existiria se não houvesse escravatura, etc. Tráfico, pronto, seja o que for. Mas Cabo Verde existe. Pode não estar totalmente bem, mas acho que eles gostam de existirem. Claro. E toda a gente gosta da doutora Cesária Évora, por exemplo. Por exemplo, neste caso, o resultado pode vir a ser positivo vindo de coisas negativas. E coisas negativas é passar o bulldozer Dr. Bolsonaro pelo Brasil. Sim. Correto? É, terraplanar um bocadinho. Sim. O Brasil e agora ver o que acontece. Por isso, se são pessoas que estão a ouvir este podcast e estão a pensar em conspirar, seja a conspirar contra o vosso chefe incompetente, porque acham que ele desvia dinheiro da empresa ou que podia ser melhor gestor, ou se estão a conspirar contra a geringonça, não é? Se são juízes e estão a criar formas de denegrir a geringonça durante a campanha eleitoral, sim, para facilitar uma eventual vitória da direita, façam-no. E têm o nosso apoio. Agora, façam-no com cuidado. Não façam de maneira que as vossas informações possam ser desviadas ou que deixem um rasto de papel. Não. Se é para fazer uma coisa má, mas que pode vir a ser positiva, façam essa coisa má bem. Exatamente. E bem é fazer de forma analógica, que não vai ser interceptada por hackers e essas coisas todas. Certo? Este tema está? Ok. Então vamos ao último. Recomendação cultural. Outra coisa. Qual é a recomendação cultural esta semana, doutor? É lerem a revista Tempo. Porque temos um português na capa. Um português na capa. Depois do Dr. Salazar e daquela capa da Ameaça Vermelha com o Dr. Vasco Gonçalves, o Dr. Otelo e outros cardalhos. E o Dr. Spínola? Não, um deles. Uhum. Temos finalmente uma capa com mais um português.
É. Que é o Dr. António Guterres. Sim, que está de fato e a ficar submerso na capa. E porquê que é essa capa? É dizer que o Dr. António Guterres não está a vencer o combate das alterações climáticas. E então levaram-no para a praia de fato e disseram, entra aí no mar e vamos tirar-lhe uma fotografia. Sim. A parte positiva é que o Dr. António Guterres está digno naquela foto. Porque está de fato. Sim, ele podia estar de biquíni. Podia. Também é positivo taparem metade do Dr. António Guterres, porque ele está muito gordo. Não, mas não tapam. Ele tem, na capa ele tem água pelos joelhos. Ah, eu só vi o tweet em que ele está a ser submerso até Sim, ao pescoço. há uma versão animada da capa em que a água vai até ao pescoço. Mas a capa que vai estar nos escaparates, ele tem água até aos joelhos. Ok, podia estar com os tornozelos Mas inchados. não acha irónico? Ele está muito preocupado com o ambiente e as alterações climáticas. E destrói um fato, assim, com água do mar, que aquilo também custa, também deixa pegada ecológica, fazer um fato. Sim, também pode ser positivo, que é, se o fato depois foi levado pelo mar, um golfinho pode vesti-lo. E de repente ter o rei dos golfinhos, sabermos quem é, normalmente uma pessoa olha para um golfinho e pensa, isto é um golfinho genérico. E se virmos um golfinho de fato e gravata, muito provavelmente vamos respeitar mais aquele golfinho. Ele podia estar de cuecas, estar só com camisa e com blazer. Sim. E estar nu da cintura para baixo, para poder ir para a água. Ou então arregaçar as calças. Ah, podia ser. Mas já viu, doutor, ele está triste. Ele está de fato no mar e com cara triste. Tá. Que geralmente, imagina alguém que entra no mar de fato, está triste, não é? Sim. Geralmente é para fazer alguma coisa de mal. O que quer dizer que ele está triste a fazer o seu papel de forma positiva. Ele, como secretário-geral das Nações Unidas, o papel dele é o quê? É apelar à paz e apelar ao fim das desigualdades entre os povos e etc. Pronto, essas tretas... Fingir. É fingir que existe um organismo que as nações ouvem. E as nações sentem-se bem por participarem naquilo. Mas depois as nações, a sério, fazem o que querem. Fazem o que diz o Conselho de Segurança. Como é óbvio. O Dr. António Guterres está a fazer bem o seu papel de estar triste. Porquê? Ele tem apelado para a subida de impostos por causa das alterações climáticas, etc. Pronto, medidas socialistas, não é? E, como é óbvio, os países a sério, os países capitalistas, não estão a implementar este Green New Deal, precisamente. Sim. Estão a fazer o que têm de fazer, que é fazer o capitalismo avançar. Sim, esperar até que seja rentável fazer alguma coisa em relação às alterações climáticas. Claro. Porque quando for rentável, claro que vão fazer. Temos de confiar no capitalismo. As pessoas são muito negativas a comunicar, não achas? Sobretudo os cardalhos. Dizer, estão a matar o planeta, isto não vai... É uma linguagem muito não considera. Agora, se eles dissessem, já viram as oportunidades que vocês têm se dominassem todas as eólicas do mundo, se tivesse uma empresa que fosse monopolista, dominasse todas as eólicas, que dominasse toda a energia não poluente... E de repente as empresas podiam achar, ainda por cima não tenho qualquer custo, só tenho custo de produção ao início. Porque depois, tudo aquilo eu só preciso cobrar às pessoas mensalmente. Não preciso ter custos de extração, etc, etc. E de repente uma pessoa pensa, aqui era muito mais positivo comunicarem assim. Claro. Agora quando estão, e vocês são isto e aquilo, estamos a chamar nomes... Caramba! Então ainda destruímos mais o planeta. Como é óbvio. Claro. O Dr. Guterres, por outro lado, ele podia ter ido para o ginásio, como o Dr. Duarte Pacheco, para fazer uma capa em que ele aparecesse... Com o fato aberto? Com o fato aberto, sim. Porque para mim não faz sentido estar na praia de fato. O que é que o doutor acha disso? O doutor quando vai à praia vai de fato? Claro que vou. Vai de fato? Então, não percebi a pergunta. O doutor vai apanhar sol para a praia de fato? Então eu vou para a praia de contrariado. E estou sempre pronto para voltar a trabalhar. Então tenho que ir de fato para o caso de aparecer alguma coisa? Claro. Ok. Às vezes abro o botão da camisa de cima, para ficar moreno no biquinho da... Sim, mas depois, a qualquer momento, tenho de voltar a trabalhar. E para isso, tenho de estar perto. E normalmente nem vou para o lado da praia que tem mar. Vou só para aquele início do carreiro. E tem lá areia ao lado, ponho lá uma toalhinha, estão as pessoas todas a passar no passeio e eu lá estou na areia. E o doutor a qualquer momento pode ser chamado para o trabalho de Exatamente. volta. E portanto... Então porquê é que não fiquei em casa? Porquê é que vai à praia? Porque dizem que faz bem ir à praia. E é por isso que eu vou, também para dizer que fui à praia. Tenho de conhecer todos os sítios onde andam os portugueses. Como o doutor Passos Coelho, mas o doutor Passos Coelho não ia de fato para a praia. Não? Não, ia para a Mantarrota. Ia de calções verdes. Mas o doutor Guterres é como o doutor, vai de fato. Eu acho que a capa do Time devia ser o Dr. Guterres, de fato de surfista, a entrar naquela onda gigante que o Dr. Patrick Swayze morreu na ruptura explosiva. Devia ser ele. Mas no Canhão da Nazaré. No Canhão da Nazaré ia dizer o Dr. Guterres
está a ser sugada pelas alterações climáticas. Acho que era muito mais emblemática essa e nem precisava, tirava só uma foto à cara do Dr. Guterres e metia... Ou o Dr. Guterres a ser ressuscitado pela Dra. Pamela Anderson. Podia ser também. Não é? Sim, ele foi nadar para Malibu e pronto. E a Dra. Pamela Anderson estava lá em cima dele a fazer-lhe a respiração boca a boca. Era mais digno para Portugal. Era. Lá está. Podia ser assim uma coisa mais... Dr. Guterres a dar à costa, não é? Podia ser assim como ao plástico, não é? Sim. Ele em cima de uma ilha de plástico. Podia ser ele. Sim. De perna cruzada, assim a olhar para cima. Sim. Parecia um álbum de grandes dos anos 90, não é? Ele olhar assim para cima, muito triste. É. De suspensórios. Já viu, doutor? Num corpo de menino. Fala mal de haver tanto plástico nos oceanos. Mas com um bocado de sorte, já autênticas ilhas de plástico, também de países, com um bocado de sorte começa-se a poder construir lá. Não é? À medida que há países que vão ficando debaixo d'água, surgem novos países feitos de plástico. E construir um condomínio de luxo. Andam a falar tanto da sobrepopulação e dizer, onde é que vamos meter pessoas? Nas ilhas de plástico, não é? Já viu aquele filme do Dr. Wes Anderson, A Ilha dos Cães? Já. Os cães conseguem sobreviver lá nas calmas. Portanto, se cães conseguem sobreviver no meio do lixo, humanos conseguem sobreviver por cima do plástico. Claro, é uma forma de reciclar. Mandamos o plástico que consumimos para os oceanos, como estamos a fazer, e bem, e esperar que o plástico se junte através de correntes e que crie novos continentes. E poder também... agora queremos estar... O próprio país poder andar ao ritmo das estações do tempo. Dizer, está muito frio, né? Aqui metíamos pessoas com remos nas bordas da ilha de plástico e começavam a levar a ilha para o Brasil, por exemplo. E quando deixar de haver oceanos e houver só plástico, pode ser a nova Pangeia, não é? É, exatamente. Podemos ir a pé até à América. Exatamente. Pelo plástico. As pessoas são muito negativas, não veem estas oportunidades. E até pode ser uma medida ecológica. As pessoas dizem, os aviões têm uma pegada ecológica muito forte. As pessoas podem passar aí para as Caraíbas de férias numa ponte de plástico. Fazer uma ponte de plástico de Portugal até a República Dominicana. Não era espetacular? Era. É tão bom haver tantos plásticos nos oceanos que eu não percebo as pessoas. Lá está. Podiam ir assim. Doutor, patrocínios para esta semana. Doutor, este é o episódio 50. Nós devíamos ter celebrado, devíamos ter um convidado especial aqui e fizemos um episódio normal. Então, por isso o patrocínio tem de ser muito bom. O patrocínio? O Dr. Cavaco esteve para vir hoje. Pois, como é que eu hei de dizer isto? Qual é o patrocínio de hoje? É isso que o senhor quer? Mistolin. Isso é o quê? É um tira-gorduras. Para emagrecer? Barra-se um gordo com isso e desaparece a gordura? É um produto de dieta? É. Não fomos mais patrocinados pela Prozis, apesar de terem produtos maravilhosos para as pessoas ganharem caparro. Eles nunca patrocinaram. Nós só falávamos da Prozis porque valorizamos a marca e quisemos apoiar. Mas agora que se aproxima o verão, temos então Mistolin. Tira gorduras. É para as pessoas se borrifarem com Mistolin e perdem imediatamente. Se for então na boca, se calhar é melhor tomarem através de... Metem num copo. E vai corroendo a gordura por dentro. Vai, tudo. Sim, as pessoas vai esvaziando tipo um balão. Exatamente. Portanto, e resulta perfeitamente. As pessoas emagrecem, que é uma coisa... Sim, façam isso e depois enviem-nos os vossos comentários com os resultados. Foto. Sim. Metam uma foto de vocês gordos, muito gordos, que nem umas baleias, o antes, e metam depois de consumirem. Se calhar peçam a alguém para vos tirarem a foto. Sim, e nós publicamos no nosso Instagram. Publicamos, com todo o gosto. Portanto, vão a um hipermercado e levem um cupão que diga: eu vou ingerir um bidão de Mistolin. Ou soda cáustica. E vou ficar muito mais magro assim. Sim. Ok? Se levarem um cupão e se comprarem 18 garrafas, oferecem-vos a 19ª. Sim. Em qualquer hipermercado. Se nos processarem por estarmos a fazer isto, nós dizemos desde já que o façam à vontade. Sim. Podem processar à vontade. Podem. Porque seria bom para a nossa brand. Um processo? Sermos responsáveis pelo envenenamento de uma pessoa. Emagrecimento. Emagrecimento, sim. Emagrecimento das pessoas. Pronto. E, portanto, é o episódio especial que pela primeira vez se oferece mesmo alguma coisa. As pessoas se comprarem 18 garrafas de Mistolin, usando aquele slogan que não vou replicar agora, ponham para trás e repliquem, vão ver que vos oferecem a 19ª. Sim. Tá. Parabéns a nós pelo episódio número 50. Sim. E a vocês também, por estarem desse lado.
jovem conservador de direita. Podcast.